Que a paz de Deus esteja convosco. Eu recebo muitos questionamentos, muitas perguntas. Minha garganta não tá muito boa hoje, mas bora lá. E essas perguntas, elas falam assim: Débora, por que que quando eu resolvo, eu decido me ajudar, sempre acontece alguma coisa para eu parar? Ou por que que quando eu oro pelo meu esposo, quando eu oro pelo meu filho, quando eu oro por alguma pessoa, o que acontece, ou recebo alguma promessa, que aos meus olhos eu vejo que as coisas pioraram, né? Então é aquela famosa frase: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Então, é porque tem algumas coisas, tá? Tem algumas questões. A gente vai ler um ponto aqui, né, da Bíblia. A gente vai fazer uma explanação e depois eu vou passar alguns exercícios, como sempre faço, tá? Bora lá? A palavra é 1 de Samuel 16. Tá falando aqui. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Que foi no dia que Davi foi ungido a rei, né? Ele recebeu uma unção que Deus ordenou para Samuel, e Samuel foi ungir Davi, né? Acho que todos conhecem essa parte aqui da Bíblia. E eu não vou falar muito sobre isso, estou querendo tirar um contexto daqui, tá? O que acontece é que Davi, ele foi ungido a rei, mas ele, naquele mesmo dia, ele foi para os campos. Ele recebeu uma promessa de Deus, né? No outro dia estava tudo igual, continuava igual, ele continuava com os mesmos problemas, sofrendo com os irmãos, com o pai, né? Que nitidamente o rejeitava, né? Continuou igual, né? Nada mudou, ele só recebeu essa promessa, né? E aí, o que aconteceu? E aí, Davi, devido a essa unção, né, que ele recebeu, Davi, ele começou a ser perseguido, muito perseguido, né? E começou a passar pelo processo, tá? Então, quando a gente ora, quando a gente começa a querer se cuidar, querer se perceber, entender o que está acontecendo aqui de errado, por que a gente não rompe, por que a gente não flui, por que nada acontece de bom, por que eu estou servindo a Deus e as coisas não estão acontecendo, eu oro e não acontece. Deus, ele fala para você que você está passando pelo processo. Você está passando pelo processo. Por exemplo, você ora por um filho e esse filho muitas vezes ele está no mundo das drogas. O que vai acontecer? Ele vai para onde? Ele vai para cadeia, tá? E aí a tua percepção é de que a minha oração, Débora, minha oração não está funcionando. Porque se eu oro, ou Deus ele não está me vendo, ou a minha oração não está funcionando, alguma coisa está acontecendo que está ao contrário daquilo que eu queria e eu não estou conseguindo enxergar isso. E aí, o que acontece, tá? Quando você entra nesse processo, é como se você tivesse de um lado do rio e você quer atravessar, quer ir para o outro lado desse rio.
E quando você vai para esse outro lado, tem desafios. Muitas vezes esse rio ele é bem longo. Você entra no rio, o rio tá calmo, daqui a pouco o rio começa a correnteza ela começa a ficar mais forte. Você não tá enxergando ali, mas tem uma pedra, né? E você precisa romper, você vai cair, você vai levantar, você vai continuar. Você vai ter alguns problemas até chegar, você vai encarar resistência, né? No mundo espiritual a gente encara quem? A Capetolândia, gente. A gente vai encarar os nossos desafios, é a gente mesmo, porque a gente recebeu uma promessa de Deus. Isso se cumpriu? Não. A gente ainda não se cumpriu. Mas o fato é que além de não se cumprir, ainda piorou a situação. Então, o que acontece? É você rompendo. Muitas vezes você vai precisar alinhar a tua mente com as perspectivas de Deus. Outras vezes você vai ter que encarar os pesos que você está carregando, porque aquele peso está atrapalhando de você romper e atravessar esse rio. O peso é muito forte. Você vai ter que abrir mão para você poder, porque não vai ter devidos momentos que você vai ter que passar, romper a correnteza, e se você estiver cheio de peso, vai dar ruim. Você vai cair. Você vai ser tomada pelo rio. Então vai ter que abrir mão, né? E quais são, Débora, esses pesos? É aquela dor emocional que ficou lá calada lá atrás. Aquela dor que tá entalada na sua garganta, que essa dor, ela incomoda você fortemente, te traz dor no estômago, muitas vezes dor de cabeça severa. É aquele trauma que você passou por abusos emocionais, abusos físicos, por situações que muitas vezes você passou e você precisa sair disso. Às vezes você era só uma menina, e alguém abusou de você, abusou da sua inocência, né? Só que quando isso aconteceu, você ficou rígida, teu coração fechou para tudo, porque você era aquela pessoa que acreditava em tudo. Você acreditava em tudo, acreditava que você ia continuar, você ia ser essa menina linda que você era, mas você sofreu um abuso naquele momento. E aquilo fez você fechar teu coração. E aquilo fez você falar para Deus, Deus, por que será? Por que você permitiu? Por que você deixou isso acontecer comigo? Então, assim, você vai ter que rever isso. Você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que perdoar isso. Apesar de ser dolorido, apesar de ser forte, mas você vai precisar perdoar. Você vai precisar se resgatar. Você vai precisar se resgatar. Porque senão Deus ele fala para filha, tira esses pesos, senão como que eu vou trabalhar na tua vida? Porque se você tiver coração cheio disso, eu vou precisar falar com você, você não vai me ouvir, né? Porque esses traumas, eles ficam na alma e eles ficam gritando dentro de você. Como que eu vou te limpar se você vou falar com você? Como que eu vou falar com você se você tá cheio de grito aí dentro do teu coração? Você não vai escutar. Eu tô falando, mas você não tá ouvindo. Muitas vezes você fala, Deus, eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Você fala para um, fala para outro, eu não ouço. Mas o fato é que Deus tá falando para você.
Eu estou te ouvindo, sim. Eu estou te ouvindo, estou falando com você, mas você que não está me ouvindo. Porque esse peso, essa gritaria que está dentro de você, esse desespero não está fazendo você me ouvir. Deus, ele fala suave, ele fala tranquilo, ele fala vem, vamos lá, eu vou te curar. Você quer ser curado? Eu vou te curar. Você precisa passar pelo processo, mas tem uma fortaleza aí. E essa fortaleza se chama não liberação do perdão. Porque todas as vezes que eu perdoo, alguém vem e me trai, alguém vem e me machuca. Se permita ser trabalhada por Deus. Porque como que Deus ele vai te levar para o projeto que Ele fez para você? Como? Como que Ele vai te levar para esse projeto? Se você não se permite escutar. Então tem essas, sabe? Tem essas... Todos esses pesos que a gente carrega dentro de nós. E a gente precisa abrir mão. A gente precisa ser forjada. E é no processo, gente, não tem como pular processo. Não dá para continuar no 0 a 0. Dá para ir do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 0 para o 10. Não vai, você vai levar uma rasteira e vai voltar tudo e vai... E o pior, muitas vezes você estava no ponto 0, você vai para o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10. Porque você quis pular o processo. Não pula processo. Se permita ser levada por Deus. Se permita escutar a voz de Deus. Se permita entender o que Deus quer. Entra, se submete ao Senhor. Se submeta ao Pai. Ele é conhecedor. Sabe aquela criança? A nossa alma é uma criança mimada, infantil. Muitas vezes traumatizada. E às vezes, nossa consciência tá trancada, a gente não acessa a nossa consciência. E a gente só escuta a nossa alma gritando de dor. Então precisa sim, você precisa entrar no processo de Deus, se permitir que Ele faça você romper. Então é no processo que você vai abrindo mão, é no processo que você vai abrindo mão de todas as dores, é no processo que você vai perdoando, é no processo que você se posiciona. Não é porque fulano, ciclano chegou, vasculhou e fez uma desordem dentro de você que você vai continuar com essa pessoa fazendo a mesma coisa. Não, você se posiciona. Você se posiciona e fala, não, eu não aceito isso mais. O que aconteceu, aconteceu porque eu não entendi. Agora eu entendo, eu não aceito mais. Sabe, eu percebo também em atendimento que muitas pessoas, elas não entendem o que é perdão. Precisa entender o que é perdão. Precisa entender. Porque se você entende o perdão, que é genuinamente o que é o perdão, você perdoa rápido e você segue em frente. Não tem como carregar todo esse peso em meia correnteza. E ela vai te derrubar, ela vai te levar. Você vai voltar para trás. Você vai ficar frustrada. Você vai sofrer e não vai viver o que Deus quer que você viva. A promessa. É visível o quanto Davi ele foi forjado, quanto ele entrou nos processos da vida e o quanto Deus honrou ele. Honrou de um grau que até hoje, o símbolo do rei Davi está lá em Israel. Até hoje ele é reconhecido como o maior rei que Israel já teve. Então, minha irmã, então, meu irmão, se permita. Todas as vezes que você segue
todas as vezes que você vai seguir, vai vir um tá na frente. Ó, precisa resolver isso aqui. Ou, como eu disse anteriormente, o filho foi para a prisão. É porque é lá que ele vai, é lá. É lá que Deus vai tratar com ele, é lá. É lá, não escuta a voz de Satanás, a voz da serpente. Escute a voz de Deus. Eu sempre falo, onde você foca, o que você foca expande. Se você focar para o alto, se você focar para Jesus, seu foco for Jesus, você vai ser mais que vencedor. Agora, se o seu foco estiver no homem, aí, se você tiver com foco no homem, com foco nas coisas que tá acontecendo, aí você cai. Você vai cair. Então, foca em Deus, que Ele, poderoso Ele é para mudar, resolver todas as coisas. E o que você vai fazer? Vai focar. O que mais que você vai fazer? Vai perdoar. Vai se arrepender desse tempo. Você vai precisar fazer isso para prosperar. Se você não quiser prosperar, tudo bem, tá? Tudo bem. Mas se você quiser prosperar, você vai precisar perdoar. Você vai precisar reconhecer que você ficou muito tempo ali perdida, remoendo, na ruminação psicológica. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui. Acho que vou fazer. Depois que eu terminar esse, eu já vou fazer o outro, já vou deixar aqui. A ruminação psicológica. Você tem que sair disso. Você tem que parar de permitir, né? Escutar a sua mente tagarela falando, não, porque isso não dá certo, não, porque não vamos conseguir, porque isso, tá. Tem que sair disso. Você vai se arrepender, vai pedir perdão para Deus, por muito tempo você ficar naquela ruminação psicológica e aí Deus ele vai tirando os fardos. E quando você vai arrancando esse fardo, ele vai depositando. O que ele deposita, Débora? A graça. Aí você sente a graça, o favor imerecido. Você vai acessando, não é de vez não, tá? É aos poucos. O Senhor vai te alimentando, vai alimentando tua alma. Você vai sentindo o presente com Deus. Você vai sentindo o amor de Deus. Você vai percebendo que seus medos eram tudo mentira da tua mente. Mentirosa, sua mente de dor. Teu coração. Nosso coração é enganoso, gente. Palavra de Deus que diz. E aí você vai acessando a Deus, você vai se permitindo escutar a voz dele, você vai navegando junto com ele e tudo que acontecer você vira um monte de Sião, nada te abala. Senhor é com você, você sabe que por mais que vai passar por processo, mais processo tem aí pela frente, mais processo tem, mas você vai passar nesse processo agradecendo, pedindo para que Deus flua cada vez mais em você, acessando os dons de Deus, descobrindo seus talentos e seguindo em frente e transbordando e o melhor, levando o ID para as pessoas. Essa é a vontade de Deus para todos nós, para mim e para você. Então, é um baita de um exercício e o que eu quero que você faça? Anota todas as pessoas que você precisa perdoar. Anota cada pessoa que você precisa perdoar é uma oração que você vai fazer para Deus. Senhor, eu perdoo Beltrano, Ciclano, Fulano, porque eles me magoaram aqui e eu sentia muita dor, mas hoje eu decido tirar todas essas dores que tá me travando, tá me bloqueando no mundo espiritual, no mundo material, no mundo físico. Eu peço, Senhor, perdão, Pai. Porque o Senhor que é bom, eu tô olhando para o homem quando eu tenho que olhar para você. Deus se apresente a mim, me mostra, Pai.
me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Vai liberando isso, libera. Libera essa dor, libera. A nossa guerra e a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Nossa luta é contra as potestades, é contra os principados, o império das trevas. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, a gente rompe as coisas com muito mais facilidade. Que Deus te abençoe e que você siga de mãos dadas com Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um grande beijo e até a próxima.